Muito boa noite. Iniciamos hoje um novo programa com o início do novo ano. Neste programa, nas Palavras Cruzadas, nós vamos cruzar algumas palavras, sempre direcionadas para um tema. O tema deste trimestre vai ser uma palavra importante que é a mordomia. Nós iremos estudar ao longo de 13 lições assuntos vários relacionados com esta temática, com esta palavra, que é uma palavra, talvez para muitos ouvintes, uma palavra estranha, mas que nós vamos tentar explicá-la mais tarde na nossa explanação. Nesta semana, concretamente, iremos falar de um tema que é o materialismo e a influência do materialismo na vida das pessoas, na vida dos crentes e na vida também daqueles que não são crentes. A palavra de Deus, desde há muito, nos alerta para os problemas do materialismo. Nós tivemos, ao longo do trimestre passado, um tema completamente diferente, um tema em que se falava sobre a justificação pela fé, e hoje vamos, enfim, ter como um verso-chave um texto do mesmo apóstolo Paulo que estudámos no trimestre passado, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, este texto era um texto em que o apóstolo Paulo começava por nos dizer que nós não nos podemos ou não nos devemos acomodar à filosofia que o mundo, o exterior, a sociedade nos tenta transmitir. E essa ideia é uma ideia fundamentalmente de que nós somos felizes se tivermos muito dinheiro ou se tivermos muitos bens. E porque a felicidade confunde-se com o ter, com o possuir coisas, com o adquirir bens. E a Bíblia tem uma filosofia contrária. Jesus Cristo ensinou-nos outra filosofia, que é: nós somos felizes não em ter coisas, mas em ser. Não em ter objetos, não em ter, enfim, muitos bens, mas em ser. Em ser diferentes, em amar os outros e amar a Deus. No fundo, o resumo da filosofia cristã. Pois bem, como é que nós agora conseguimos compatibilizar, digamos, estas duas filosofias? É um pouco isso que vamos hoje aqui tentar discutir. Exatamente. E a oportunidade que temos é de explicar às pessoas, sobretudo os crentes e não crentes também, que enquanto tivermos no coração o egoísmo, jamais conseguiremos compreender o que é a mordomia cristã. Exatamente. Porque a mordomia cristã é o uso judicioso e sem egoísmo da vida. Porque nós tiramos o amor e colocamos o egoísmo no coração. Exatamente. E A tendência humana é é a essa, realmente. tendência humana, exatamente, irmão Mário. E aqui a influência do materialismo, os motivos são sempre os mesmos. É o coração humano. Exatamente. O nosso coração tem uma tendência voltada sempre para o mal. E se não for Cristo a colocar o seu amor no nosso coração, Invariavelmente nós vamos pecar nesse é aspecto. exatamente. Porque, enfim, a nossa tendência é essa, nós temos tendência a servir-nos primeiro a nós, depois ainda a nós, depois os nossos e só depois os outros. Os outros, é É. verdade. E Cristo ensina-nos exatamente o contrário. Contrário. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. É uma coisa que parece simples, mas nós sabemos que no dia a dia é difícil. Porque a nossa tendência, a natureza humana, é exatamente contrária a este princípio. Sim. E esse é o problema do cristão. Mas Cristo também diz que a sua cruz é leve e o seu fardo não é pesado. Isto é, Exato, é com verdade. a sua ajuda nós Nós conseguimos. 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 Agora temos que ter, naturalmente, tempo para que Jesus seja o nosso companheiro. Jesus seja diariamente a pessoa com quem nós lidamos, para que dessa forma consigamos levar de facto avante este problema de conseguir
que os bens materiais não nos ofusquem daquilo que é o bem supremo, que é a vida eterna. Sim, Essa e é é a filosofia. importante as pessoas perceberem que não estamos de maneira nenhuma a dizer que o cristão deve ser alguém ou uma pessoa preguiçosa. Não. Claro. O cristão deve trabalhar, o cristão precisa de ter dinheiro, porque nós vivemos num mundo em que o trabalho, o dinheiro são necessários. Claro. Agora, o problema é nós fazermos do dinheiro o nosso Deus. Ou seja, colocarmos o dinheiro acima daquilo que é Jesus Cristo para a nossa vida. Aí é onde começa o nosso verdadeiro problema. Eu gostei muito de um texto do apóstolo João que nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É uma coisa curiosa, porque o mesmo João também diz, no capítulo 3, verso 16, que é aquele texto que nós gostamos muito, que é que Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho. Então, parece que entramos aqui numa certa contradição. Então, Deus amou o mundo e nós devemos não amar o mundo. O que é que isto quererá dizer? São coisas diferentes, não é? Porque Deus, quando amou o mundo, amou todas as pessoas. Da mesma forma, sem distinção. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus de facto amou o mundo. Então, segundo esta ideia de João, não ameis o mundo nem o que no mundo há. João depois explica ou exemplifica mais esta ideia falando de concupiscência. Exatamente. O problema da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Este é o problema. A concupiscência da carne é um texto que não nos remete apenas para os pecados da lascívia ou para os pecados sexuais, não é para isso. É muito mais do que isso. É amar, é pôr de parte os aspectos espirituais da vida e amar apenas aquilo que é o material, não é? Esse é um problema. Outro é a concupiscência dos olhos, que é o problema da cobiça. Nós termos a ideia de que quando vimos uma determinada coisa que nos agradou, nós temos que a possuir, não é? De custo custar e tal. Então, esse é um problema. E mais tarde a soberba da vida, que é aquele texto que nos remete para esta situação. Eu tenho direito a ter este bem. Porquê? Porque me esforço, porque eu mereço, porque eu... Então, olhamos para nós. E, mais uma vez, temos a noção de que merecemos aquilo que ganhamos quando como aquela parábola que Jesus contou do homem que mandou construir celeiros para acumular as suas riquezas, as suas colheitas, e que depois, quando lhe foi pedida a sua alma, dizia Cristo, para que é que lhe serviu tudo isto? Exatamente. Para nada. Ele que vivia obcecado com o dinheiro, com a riqueza. O mal não está no dinheiro nem na riqueza, o mal está no coração. Está na maneira como nós, de facto, nos relacionamos com o dinheiro. É verdade. Por isso é que, irmão Mário, enquanto peregrinos, a nossa maior ou principal prioridade, quando tivermos o dinheiro, é Deus. Exatamente. E em segundo lugar, a nossa família. E depois o próximo. O próximo. O que muitas vezes não acontece, Não acontece. mas isso, enquanto peregrinos, porque às vezes nós vivemos de uma forma como se nunca mais fôssemos morrer. Como se estivéssemos aqui sempre, para Não sempre. é? Parece que somos eternos, Exatamente. mas não somos. Exatamente. Nós somos peregrinos. Exatamente. E o peregrino não tem um lugar de descanso. O peregrino ele está a marchar rumo a uma pátria melhor. Exatamente. Porque esse mundo não nos oferece segurança. Essa noção é muito, muito importante. A noção da precariedade da vida. É verdade. Porque nós não sabemos se estaremos cá amanhã. Ninguém pode garantir que está vivo amanhã, não é? Por muito jovem que seja e por muito saudável que seja. Porque acontecem imponderáveis. Gente... Enfim, infelizmente a nossa história, até conhecimentos pessoais, atesta isto, não é? Quantas vezes nós somos confrontados com aquela pessoa jovem faleceu porque houve um acidente, porque houve uma doença súbita, porque enfim. Tudo isto, a vida hoje não é uma garantia absoluta de que nós estamos aqui para sempre. Não estamos, infelizmente. E por isso mesmo devemos pôr os nossos valores de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Essa é realmente a mensagem-chave.
Porque sabemos que o diabo se tem servido e continua a servir-se do materialismo para atrair pessoas. É verdade. Porque ele sabe que quando as pessoas estão verdadeiramente empenhadas em ganhar, até se for possível, enganar outros para ganhar mais, fazendo todo tipo de trapaças, como acontece muitas vezes, então ele sabe que quando a pessoa está a viver dessa maneira, está segura do lado É dele, verdade. não é? Porque não olha para os valores espirituais, não olha para os valores de amar o próximo. Porque, pela natureza humana, a soberba é qualquer coisa que está nos nossos genes. Nós temos a tendência sempre para nos considerarmos melhor que os outros. Daí os conselhos do apóstolo Paulo: considerai os outros sempre superiores a vós. Exato. E nós sabemos como isto é difícil na nossa vida, não é? Quer dizer, é verdade. Então, o Deus deste mundo é verdadeiramente o materialismo. E hoje, eu, enfim, que já tenho alguma experiência de igreja, eu vim para a igreja, enfim, relativamente cedo, com cerca de 10 anos. Os meus pais tornaram-se adventistas nessa altura. E tive, ao longo da vida, na juventude da igreja, muitos jovens que fizeram parte da minha mocidade, digamos, não é? E desses jovens aqui no Barreiro, muito poucos, contam-se pelos dedos das mãos aqueles que ainda se mantêm na igreja. Porquê? A maior parte das vezes foi sempre pelo problema do dinheiro, do materialismo, do quererem ganhar mais do que a igreja, e depois era o sábado, isso, o sábado. Então, isso afastou-os verdadeiramente, o materialismo afastou-os verdadeiramente dos valores E espirituais. afasta, porque, irmão Mário, a partir do momento em que deixamos de viver para a eternidade, começamos a viver só para o presente. Exatamente. E quando isso acontece, o caminho de volta é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Nós consideramos-nos sempre que exaltamos o nosso coração. Verdade. Porque depois é o tal problema de nos sentirmos, eu mereço comprar isto, eu mereço este carro, No eu fundo, mereço... isso é só uma É uma justificação, justificação. para que as pessoas entendam que, de facto, ele merece. E verdadeiramente sabemos que mesmo as sociedades mais ricas, onde as pessoas vivem de uma forma abastada, elas não deixam de ter os problemas da angústia existencial, mesmo nas sociedades como a Suécia, como a Noruega, onde as pessoas não têm falta de praticamente nada. Estas pessoas não vivem. Quando vivem apenas materialmente, não vivem felizes. São infelizes. São não tem pessoas como. que muitas vezes não encontram sentido para a vida. Vivem, não têm falta de nada, mas verdadeiramente falta-lhes tudo. Falta-lhes aquilo que é essencial. Porque o vazio, e o irmão Mário disse bem, o vazio existencial no nosso coração, quem pode preencher não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a riqueza, é Exatamente, Cristo. é Cristo. Exatamente. Porque Cristo é que dá sentido à nossa vida. Embora hoje os próprios cristãos não sejam imunes à pressão do marketing, da publicidade, e nós falávamos disso há pouco em off, porque hoje quando vamos a um determinado centro comercial somos chamados pela cor, pelas luzes, e tudo é estudado ao pormenor para nos cativar a atenção. E os mestres do marketing, que são quem organiza as montras, quem faz os escaparates, quem determina os lugares onde devem estar nas grandes superfícies, aquilo que eles querem vender, Sim. não é? Então, isso está em pontos estratégicos para que nós sejamos influenciados. E nós somos influenciados, não há dúvida que somos. Mesmo cristãos, nós somos influenciados como os outros são. E eles sabem disso. E então, muitas vezes, nós acabamos por comprar coisas que depois, mais tarde, mas afinal, isto não me serviu de grande coisa. Gastei este dinheiro, foi o dinheiro deitado à rua. Quantas vezes eu próprio me chego a esta conclusão, não é? E todos nós, com certeza, temos experiências destas. Portanto, a publicidade leva-nos a muitas vezes a consumir, é aqui a lição de terça-feira fala deste assunto, leva-nos a consumir aquilo de que nós verdadeiramente nem temos falta. Nem temos falta, é verdade. Não precisaríamos daquilo, mas verdadeiramente conseguimos ser iludidos, porque é uma forma de ilusão, porque cria-nos um ambiente quase de sonho, enfim, e sobretudo agora nesta fase do Natal que passou, nós víamos que se cria um ambiente propício ao consumismo. Consumismo, é verdade. E muitas vezes nós somos levados também por isso. E damos até às nossas crianças coisas em exagero que
na prática eles ou damos demasiados brinquedos, porque dá o tio, dá o sobrinho, dá o primo e a criancinha fica E então isso cria logo na criança e logo desde a tenra idade, não é? Aquela ideia do materialismo, do consumismo, de ter coisas. E nós temos que fazer uma aprendizagem para que saibamos verdadeiramente ensinar as crianças a partilhar aquilo que têm, Exato. em vez de acumularem as coisas, não é? Sim. Isso é um dado também Falando muito um importante. pouco do marketing, o marketing hoje vem acompanhado de dois fatores extremamente decisivos para que nós consumamos mais do que temos necessidades. O primeiro é a sensualidade. Exatamente. Vemos Exatamente. uma publicidade de uma bebida qualquer, tem lá uma moça bonita, Exatamente. e aquilo chama-nos a atenção, ficamos maravilhados e vamos querer comprar, e às vezes sem necessidade. Exatamente. E isso o que é que faz? Excita os nossos sentidos. Nós ficamos ali, queremos ver uma publicidade de iogurte, mas... Quer dizer, então o inimigo está sempre por trás disso. Claro. E muitas vezes de uma forma tão subtil Que nós não nos apercebemos. nem nos apercebemos. É verdade. Nós hoje, o consumismo é como se fosse uma religião. É verdade. É uma verdadeira religião. As pessoas adoram comprar, fazer compras. Há senhoras que podem passar um dia, 2, 3 dias seguidos num grande centro, a ver lojas de roupas, a vestir, a provar e tal. Às vezes mesmo com necessidades, mas aquilo é quase uma doença, quer dizer. E tudo isso é explorado realmente pelos grandes mestres, mais uma vez, do marketing, porque conseguem fazer verdadeiramente milagres e criam aquele ambiente da falsa necessidade e a pessoa vai e compra e torna a comprar. Muitas vezes endivida-se mesmo para comprar, porque está tudo feito para que esta facilidade do consumir seja uma necessidade. Ora bem, nós temos que cair em nós e pedir ajuda a Deus mesmo para não viver desta forma e não sermos influenciados por estes meios poderosos que são a atração, não é? Quer dizer, por esse materialismo. Por isso é que a mordomia cristã é muito diferente daquilo que a mordomia lá no mundo é aplicada. Exatamente. Porque para nós, não é? E passo a ler aqui um pensamento, diz que a mordomia é para a mensagem bíblica aquilo que o fermento é para o pão. Ou seja, a mordomia, produz ação e crescimento. Temos que crescer. Exatamente. Nós não podemos continuar neste hábito de comprar e nos tornarmos tão avarentos Exatamente. que não conseguimos partilhar o pouco ou muito que temos com os outros. É verdade. Porque aqui falávamos, antes de iniciar, que muitas vezes o problema não está só nos ricos. Até os pobres têm esse problema. É verdade. A questão primordial está neste título do amor ao eu, o amor do eu, o amor próprio, o narcisismo. Exatamente. Este é um pecado que foi o início do grande cisma no céu. É verdade. Foi o narcisismo, foi Lúcifer considerou-se, olhando para ele, eu sou um ser tão perfeito, tão belo, que eu serei superior ao próprio Deus. Nós não conseguimos compreender como é que um ser perfeito, não é? Feito por Deus, naturalmente, teve este pensamento. Mas o que é facto é que teve. Teve não só como o alimentou, e foi o início, como dizia o texto de Ezequiel, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, esse foi o início do erro, do pecado do diabo. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, porque olhava para si e via-se com formosura, não é? E então, o pecado inicial, pode-se dizer, como o irmão dizia, que é o narcisismo. Exatamente. E nós hoje padecemos muitas vezes desse pecado, quando nos exaltamos a nós próprios. Nós vemos isso ao longo da Bíblia.
nós vemos, por exemplo, aquela discussão que os discípulos tinham sobre qual deles era o maior. Exato. O narcisismo ali, bem presente, não é? E muitas vezes nós somos também estes seres narcísicos. Nós olhamos para nós próprios e pensamos, eu afinal não faço isto, não faço aquilo, não faço aquilo outro, eu sou realmente muito bom, eu sou... E isso é o pior perigo que um cristão pode correr. Olha para si, deixa de olhar para Jesus e a partir dessa altura está perdido. Porque... E foi, irmão Mário, a questão do jovem rico, né? Exatamente, o jovem Teve na rico. presença de Jesus. Nós ficamos impressionados com aquela história. Era um homem que, digamos, pertencia à igreja, isto é, guardava os mandamentos. era um bom guardador da lei. Era um homem que, aparentemente, ele estava salvo. Para nós, que estamos nós, de sim. fora, estava salvo. Era um Imagino homem, que ele era um crente. tivesse sido um homem influente na Exatamente, igreja. exatamente. E então, quando Cristo diz que olhou para o coração e Deus vai direto realmente ao assunto, não é? Jesus conhece o coração e diz-lhe, olha, só precisas de uma coisa, que é vender tudo o que tens Dá aos pobres. e dar aos pobres e depois cegas-me. E isso foi muito difícil para ele, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E será que nós hoje, se Cristo nos fizesse a nós esse pedido, se nós responderíamos, sim senhor, Jesus eu vou, tenhamos muito ou tenhamos pouco. Mas o texto diz-nos que ele ficou triste porque tinha muitos bens. Digamos que aqueles que têm bens talvez tenham mais dificuldade em deixá-los do que aqueles que não os têm. É verdade, não é? Mas muitas vezes, mesmo os pobres, como o irmão dizia, têm poucos bens, mas às vezes estão mais agarrados a eles do que os ricos. É o problema. É onde há pessoas ricas muito generosas. muito generosas, exatamente. O problema da riqueza é onde é que nós temos o nosso coração. É verdade. Será que está na riqueza? Se estiver, seja ela pouca ou muita, estamos perdidos. Estamos perdidos. O nosso coração tem que estar com Jesus, porque dessa forma nós seremos... Se um dia, era o que o apóstolo Paulo dizia, quer dizer, eu aprendi a viver com muito e a viver com pouco, não é? Tanto estou feliz se tiver muitas coisas, como se estou feliz se tiver poucas. O importante é estar do lado de Jesus. Mas o que é facto é que Paulo, quando deu conselhos a Timóteo, ao jovem Timóteo, que era, de alguma maneira, ele era o pai espiritual dele, ele dizia uma coisa muito importante, é que ele, olha, tu afasta-te de alguns tipos de pessoas, e um deles eram quais? Os amantes do dinheiro. Não é? Lá está, porque o amante do dinheiro é aquele que olha para si, Sim. é que pensa só em si, quer ganhar mais, quer ficar mais rico, não é? Então, é esta perspectiva do amor próprio, do amor do eu, que o apóstolo Paulo aconselhava a Timóteo a não ter. E para isso era necessário ele afastar-se daqueles que tinham esta filosofia de vida. De serem amantes do dinheiro, amantes dos bens, não é? E afastas-te deles. Porque aquela ideia de que ser rico nós todos desejamos de alguma maneira ser rico, porque imaginamos que ser rico, a pessoa que é rica não tem dificuldades nenhumas, tem tudo o que precisa, então essa pessoa é feliz. Não é? Esta é a ideia que nós muitas vezes defendemos. Mas isso contraria aquilo que são os ensinamentos bíblicos, Claro, né? exatamente. Até porque a vontade de Deus para nós é que tenhamos uma vida plena, feliz e com poderosa esperança de sermos levados para um reino onde tudo é perfeito. É perfeito. E aí sim, esse reino é um reino de riqueza. Esse é o reino que nós devemos almejar verdadeiramente. Só que isso para o nosso coração humano custa entender. E o grande problema, e nós aprendemos isso também, quando falamos da justificação pela fé, é que nós acreditamos que fomos justificados, quer dizer, que estamos a caminhar no sentido do céu, mas continuamos com o peso dos nossos genes que são de pecado. É verdade. E, portanto, é uma luta constante da vida cristã por causa disso. É uma luta constante. De forma que se nós tivermos que encontrar palavras, porque estamos a falar das palavras cruzadas, Sim. nós temos que falar de quê? Falar do materialismo, Exato. do dinheiro, do amor ao dinheiro, que são palavras-chave na lição, não é? Nós falamos disso, falamos do amor próprio, do egoísmo, também do narcisismo, que é o mal, digamos, a gênese de todo o problema está em nós sermos, de facto, narcísicos, termos a tendência para nos elevarmos a nós próprios, que é uma tendência humana.
Felizmente Jesus conhece esta tendência Conheço. e lida com paciência connosco, assim como lidou com paciência com os seus discípulos quando eles discutiam, e eles mais tarde começaram a perceber que afinal o reino de Cristo não era deste Não mundo. era? E nós temos que aprender isso também na nossa É experiência. verdade. É que o nosso reino, nós temos a tendência de imaginar o nosso reino neste mundo, mas o nosso reino, como dizia Cristo, não é deste mundo. Por isso mesmo é que as palavras materialismo, narcisismo, dinheiro, fazem parte e vão fazer seguramente nas próximas lições também Exatamente. parte das palavras que nós vamos cruzar aqui, porque nós vamos tentar discutir a forma como Deus quer que nós vivamos. E hoje a relação com o dinheiro é uma relação muito, muito problemática, porque é a causa talvez principal que afasta as pessoas de Deus. O Deus deste mundo, o Deus de Mamon, o Deus das riquezas, faz com que as pessoas não tenham tempo nem disposição para falar de assuntos espirituais. E esse é um drama tremendo e nós precisamos no nosso dia-a-dia de pedir ajuda a Deus para nos mantermos meditando na sua palavra, nos assuntos do Espírito e para nos afastarmos de alguma maneira daqueles que são os amantes do dinheiro que nos levam para caminhos também difíceis, não é? Porque quem fala em dinheiro fala em trabalho, né? Exatamente. Porque hoje há pessoas que trabalham tanto que não têm tempo. Nem para a família, nem para Deus Exatamente. e nem para os amigos. É uma forma, são chamadas, hoje fala-se muito dos viciados no trabalho, não é? Que não têm tempo para mais nada e isso, evidentemente, o diabo fica contente com isso, porque essa pessoa que não tem tempo para mais nada que só para o trabalho é uma pessoa que está seguramente afastada e que está do lado dele. E nós temos que parar, saber parar para pensar na nossa relação com Deus, com os outros, com a nossa família, com aqueles que estão à nossa volta, porque temos uma responsabilidade. E para além do trabalho, poderíamos destacar aqui a questão do marketing, não é? Como Exatamente. É que nós, como O marketing cristãos, também é uma palavra-chave. devemos nos precaver, não é? De comprar tantas coisas por causa das publicidades que nós vemos. Exatamente. Se nós tivermos esta noção, se estivermos informados disto, é mais fácil resistirmos. Exatamente, sim. É mais fácil. Mas se passarmos distraídos, acabamos por não perceber os laços que temos à nossa volta todos os dias, nas pequenas coisas, para que de facto continuemos a viver desta forma. Porque na Portanto, sexta-feira veio um texto no estudo adicional que o inimigo hoje compra indivíduos a preço bem baixo. exatamente. Eu lembro desse texto. Baixo. E ficamos ali sem saber o que fazer, quando o antídoto é termos Cristo no coração. E sabermos sempre, será que eu realmente preciso de comprar? Exatamente. Será que é uma necessidade? Ou é Exatamente. apenas mais Uma vaidade. uma vaidade? É verdade. Muito bem. Então, em resumo, que possa ser esta a experiência nossa e daqueles que nos escutam, para termos uma relação sã com o dinheiro e com os bens materiais. Deus sabe que nós precisamos do dinheiro, nós precisamos de bens materiais, porque infelizmente na vida e na sociedade como ela está organizada, precisamos de ter bens para conseguir se ingrar no nosso dia-a-dia, mas o mais importante é que essas coisas, esses bens não nos devem afastar daquilo que é primordial, e o que é primordial é a nossa relação com Cristo. Que possa ser esta a nossa experiência, é a minha oração para mim e para vós.